Agora vamos ouvir a primeira pergunta dos nossos colegas aqui do Metrópolis Alemão, por favor. Na sua opinião, a Venezuela tem chances de vir a se tornar uma democracia com a saída de Maduro? Você diria que este resultado é provável ou o regime deve continuar sob Desi Rodrigues? E aí, professor? Começa comigo? Queres começar, Segredo? Tanto faz, se você quiser. Então vamos lá. Sim, vamos tratar da lógica do possível e do provável. Tudo é possível. A questão é saber o que é provável. E dentro da probabilidade, qual é o nível de probabilidade que existe e para que essa probabilidade aumente, o que é necessário fazer. Primeira coisa, você vai ter que reconstruir o país. Aí está a genialidade do Donald Trump. O Trump já começou... Por que o Donald Trump está preocupado com a Maria Corina Machado? Por uma razão simples. Porque a Maria Corina, ela é a principal liderança da direita. E ela tem como um presidente legitimamente eleito e vinculado a ela o Edmundo Gonzalez. Ok. Eles chegam, qual é o problema que eles vão ter? Simplesmente eles vão pegar um governo com um conjunto de instituições e um conjunto administrativo totalmente vinculado aos benefícios que foram criados pelo chavismo e exatamente uma máquina que funciona de acordo com aquela lógica. Ela terá duas coisas para fazer. Ou ela demite todo mundo e ela vai criar ali um pânico institucional, porque tudo vai parar. Ela vai simplesmente parar tudo. E ela vai ter que reconstruir, mas aí ela vai ter que lidar com um problema. Essas pessoas, parte expressivas, são militares que tinham benefícios, porque todas as pessoas lá na Venezuela estão sofrendo, mas segmentos das Forças Armadas não. Eles vão dizer, e os nossos benefícios? Nós não podemos. Aí ela vai ter que lidar com essa reversão. Para lidar com isso, ela vai ter que praticamente instaurar uma guerra civil. E se instaurar uma guerra civil, os norte-americanos vão ter que entrar e fazer uma invasão. Se eles fizerem essa invasão, o problema é muito grande. Porque até agora eles não foram invasores, eles foram libertadores do povo venezuelano, prendendo um marginal, um criminoso, que sim está vinculado ao crime organizado, demonstrado pelos documentos, pela CIA, pela polícia e por delatores. Isso já tem documento suficiente. Aí a Maria Corina vem. Ok. Aí nós temos a situação. Cria uma guerra civil. Mas não dá. Vamos pôr um ponto aqui, de novo, desculpa te interromper, mas só porque eu sei as perguntas, acho que o senhor também teve a oportunidade de vê-las, né? Vai ter uma pergunta sobre a Maria Corina e aí, de repente, o senhor pode inserir esse contexto na resposta. Mas a jogada é essa. O Trump precisa, neste momento, para que a democracia se instaure, ele precisa garantir um governo transitório. Perfeito. E esse governo transitório não interessa com quem seja, desde que esteja submetido à fiscalização e à orientação dos norte-americanos. Os norte-americanos poderão fazer, da mesma forma, mas para desenvolver e enriquecer o país, ao contrário do que foi feito, o que os cubanos fizeram. As pessoas não têm noção. O governo venezuelano estava totalmente tomado por conselheiros cubanos. As Forças Armadas, eu cheguei a ver, entrevistar e conversar com militares que diziam, nós não aguentamos ver esses conselheiros cubanos que se sobrepõem aos generais. Ali, como não haverá sigilo, serão conselheiros para dizer quais são as diretrizes. E os norte-americanos terão que enriquecer a Venezuela. Como vão fazer isso? Levam penca de empresas para que essas empresas enriqueçam a Venezuela e tenham o direito a ter lucros. Tanto que ele tem falado que vai enriquecer a Venezuela e nós, americanos. Por qual razão? Porque ele pensa da perspectiva do capitalismo contemporâneo, que não é aquele capitalismo da década de 50, que é um capitalismo que não é globalizado, mas que a cadeia produtiva está globalizada. É outro tipo de capitalismo. E essa é a lógica que é uma obra de arte. O que se vive agora, eu vou fazer um paralelo e encerro rapidamente, tá? O que se vive agora foi o mesmo problema que os Estados Unidos viveram na guerra do Iraque. Quando se derrubou na primeira guerra, quando se derrubou o regime do Saddam Hussein, qual foi o problema que os Estados Unidos tiveram? Eles afastaram todo mundo, a gente até conversou sobre isso, afastaram todo mundo e deu ruim, né? Porque mas lá, não tem vácuo, né? Os Estados Unidos, eles identificaram que quando eles enfraqueceram Saddam Hussein, pelo sul, avançaram os xiitas. Pelo norte, avançaram os curdos
e com o apoio de outros segmentos. E ele olhou e disse assim, meu Deus, e todos vêm com o regime, com o discurso anti-Ocidente. Aí o que foi que os norte-americanos fizeram? Mantiveram o Saddam Hussein e lá em cima botaram muros, não muros concretos, mas zonas de exclusão, ao sul e ao norte. Tanto que os xiitas foram bombardeados no sul. Tanto que na Segunda Guerra, os norte-americanos demoraram mais do que na Primeira Guerra para derrotar o Iraque, porque quando teve a queda do Saddam Hussein definitivamente, e aí eles colocaram um governo pró-ocidental, um governo com assessores americanos, ali eles não receberam apoio dos xiitas. Por quê? Porque quando teve a segunda invasão, a logística americana fracassou, porque toda vez que os americanos queriam fazer alguma coisa para chegar em Bagdá, os próprios xiitas bombardeavam. Eles diziam, não, vocês nos sacanearam, vocês nos abandonaram e nos bombardearam depois por intermédio de Saddam Hussein, que era um tirano e um sanguinário. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque teve a necessidade de ter o Saddam Hussein. Os americanos erraram ali e erraram no Afeganistão, porque eles deveriam ter derrubado Saddam Hussein e ter colocado um governo transitório ocidental para reorganizar e enriquecer a sociedade. Agora vai ser mais fácil com a Venezuela fazer isso. Por qual razão? Porque lá você tem uma cultura diferente. No Oriente Médio, a cultura é anti-ocidental. Aqui não, são ocidentais. Sim. Queres ver um exemplo que mostra a dificuldade que tinha Bashar al-Assad? Ok. Bashar al-Assad recebeu uma contraposição da oposição. Eu vi os vídeos. Qual era o grande problema da oposição? Aquela oposição era composta de indivíduos que odiavam Bashar al-Assad, mas odiavam mais o Ocidente. Tanto que o grande perigo é como é que a gente derruba o Bashar al-Assad tendo indivíduos que odeiam o Ocidente e odeiam Israel. Eu não posso, aí eles ficaram num problema. O Oriente Médio tem isso, o Afeganistão também teve isso. Na Venezuela é mais fácil, porque a sociedade, como é que você vai tornar democrática uma sociedade, lá no Oriente Médio, em que eles ainda têm que avançar na identificação dos direitos das mulheres, direitos civis, igualdade jurídica, porque lá você tem um Estado de Direito, mas não tem um Estado democrático de direito. Igualdade jurídica para as mulheres, direitos que possam de liberdade de expressão. Estado de Direito, acho até que a gente não conseguiria colocar. Mas sabe por que tem o Estado de Direito? Né? Porque tem, nesse Estado teocrático, a teocracia ela se baseia na Sharia entendi a e tem uma legislação. Fez, tá. E ele diz, essa legislação determina quem tem direito e quem não tem. É um Estado de Direito, perfeito, como teve na Alemanha, naquela Alemanha daquele marginal. O problema é que não é um Estado democrático de direito. Na Venezuela vai ser mais fácil. Por quê? Porque na Venezuela é ocidental. Então, todos esses problemas culturais já estão resolvidos. O problema é como construir uma engenharia institucional que possa fazer o processo transitório enriquecendo e, a partir daí, resgatar aquele governo que foi legitimamente eleito, que é de Edmundo Gonzalez. E, se eles quiserem, nesse processo transitório, eles podem, primeiro, manter uma coisa só. Edmundo, garante que a vice-presidência não seja eleita, ela seja indicada. Indica a Maria Corina. E a Maria Corina se prepara para assumir quando a eleição vier, mudando a estrutura do Estado, que lá são 5 poderes, não são 3 como é aqui. Lá você tem um poder executivo, legislativo, judiciário, tem o poder cidadão e tem o poder eleitoral. São 5 poderes. Todos são indicados pelo presidente, exceto o legislativo, mas são aprovados pelo legislativo. Essa é a razão pela qual a grande preocupação do Hugo Chávez foi juntar a esquerda. E em 2006, a direita cometeu um dos maiores erros históricos. Boicotou as eleições. O que o Chávez fez? Estou nem aí. Botou 98% da Assembleia Legislativa como sendo do partido PSUV, que é o Partido Socialista Unido da Venezuela, porque eles tinham o MVR, que é o Movimento Quinta República, e juntou vários partidos de esquerda. Quando ele ocupou todo o Legislativo, o que foi que ele fez? Esses aqui são os meus 5 indicados para o Conselho Nacional Eleitoral. Esses aqui são meus 11, não, lá são mais indicados, agora eu esqueço, então o número de indicados para a Corte Suprema, e esses aqui são meus indicados para o Poder Cidadão. Precisa de maioria qualificada, mas eles tinham 98% do povo, dos deputados. Foi assim que ele atuou lá. Eu não sei se eu consegui ser claro. Não, foi sim. Vamos tentar entregar então para a nossa audiência e para a nossa colega que fez a pergunta, da seguinte forma, na sua visão, então, é possível chegar-se à democracia, por um processo transitório, completa, mas precisa de um processo para chegar até lá. Como o Trump está fazendo. Sabe por qual razão? Só para claro. Concluir, porque o que o Trump está fazendo é algo muito claro. É uma obra de arte.
Ele está querendo fazer o mesmo projeto que ele quer usar para a faixa de Gaza e para a Ucrânia. Qual é esse projeto? Na faixa de Gaza, extinguir o Hamas e levar para a faixa de Gaza os mesmos engenheiros que construíram Dubai. Ele quer reconstruir a faixa de Gaza com os engenheiros que construíram Dubai, com investimento maciço de recursos, para que esses recursos engrandeçam a faixa de Gaza, supervisionada pelo governo de Israel, para que aquele povo enriqueça. Na Ucrânia ele queria fazer a mesma coisa. Entrego o Donbass para a Rússia e eu enriqueço os 2/3 da Ucrânia que sobram, ao ponto de a Rússia não ter capacidade de tentar invadir, porque a partir daí eles vão ter recursos, inclusive, para ter uma força armada e um apoio internacional. Porque a Rússia ela vai poder dizer o seguinte: ora, eu já consegui o que eu quero. Se eu invadir mais, aí o mundo está legitimado para enfrentar a Rússia militarmente. É o dilema. Está criado um dilema. Vamos ouvir, pode? Você não quer ouvir a segunda pergunta e juntar as duas? Ou você eu respondo em 10 segundos. Vai lá, fica à vontade. Se hoje você tem 5 pessoas que estão mandando na Venezuela. Delcy Rodrigues, vice-presidente que não foi eleita, foi colocada pelo Maduro. Jorge Rodrigues, presidente irmão dela, da Câmara, do que seria do Parlamento, sim, irmão dela, colocado por ela. Ele colocou a Caricília Rodrigues, que é a presidente do STF de lá. Diosdado Cabello, ministro do Interior, da Justiça e da Paz, e Vladimir Padrinho López, o ministro da Defesa. Curiosamente, por algum motivo que ainda não fica claro, Estados Unidos não foi atrás deles. Delcy e Jorge, para mim, são os traíras. Não tenho dúvida nenhuma, eles entregaram o Maduro, tem que fazer um discurso bonito para que Maduro não mande alguém e diga: cara, você me vendeu. Se o governo americano não tira eles, e Diosdado Cabello e Vladimir, pode deixar Delcy Rodrigues, não tem problema nenhum. Deixa Delcy Rodrigues, chama eleições de novo, elege de novo a possibilidade de Maria Corina ser candidata e solta o barco. E você vai ver como vai ter eleições. Alemão, nossa segunda pergunta, por favor.